Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Recebam o meu abraço e o agradecimento pela atenção no que diz respeito à produção das nossas falas por aqui. Hoje nós vamos fazer aqui uma fala bastante relevante a propósito de uma defesa que um advogado fez e teve muita repercussão nas redes sociais e, enfim, bastante propagação e análise e até críticas. A sustentação do advogado era, como naturalmente acontece com todo profissional da advocacia, era fazer a defesa do seu constituinte, a ampla defesa do seu constituinte. Mas aquele profissional do direito, ele deixou de lado a tese da defesa, deixando praticamente o seu constituinte sem defesa, e andou fazendo uma mistura inconsequente e incoerente, citando duas obras clássicas. Uma é O Príncipe de Maquiavel, que é um tratado de ciência política, né? Um tratado de filosofia política e de história da política, desde as suas maiores civilizações. Maquiavel, que também foi chanceler em Florença, naquele período da Idade Média, e foi também escritor, dramaturgo, e foi muito perseguido por razões políticas e morreu, de certo modo, no ostracismo, e por ignorância ou por má fé, levaram o seu nome para um lado deturpado e construíram um adjetivo chamado maquiavélico para destruir a sua imagem, né, para representar algo maléfico. Mas na realidade a obra dele não se propõe a isso. Ela é uma obra muito criteriosa, muito feita dentro de uma pesquisa da metodologia e tal, em que ele traz historicamente o percurso de como ocorreram os grandes impérios, a constituição do poder, né, dos grandes impérios, e a forma como se fazia, ainda se faz hoje, de forma bastante semelhante, de como se conquista o poder e de como se manter no poder. Desse modo, denunciando algo que realmente é abominável. Isso é a obra O Príncipe de Maquiavel em síntese. E a outra obra que foi citada pelo Causídico é uma obra de um aviador filósofo, né, chamado Saint-Péry. Ele escreveu esse livrinho que passou a ser um livro muito lido mundialmente e é um clássico maravilhoso da literatura universal, né? Chama-se O Pequeno Príncipe. É um livro de ensaios e tendo um enredo histórico que conta a história de um pequeno príncipe, um príncipe infanto-juvenil, né, que visita vários planetas. E aí, na medida que ele vai visitando esses planetas, ele vai se deparando com personagens bastante interessantes e contraditórias, com características às vezes muito boas, às vezes muito ruins,
E ele vai estabelecendo diálogo com esses personagens, de modo que resulta em lições de sabedorias de filosofia moral, sabedorias que estariam na condição de filosofia perene, aquilo que se perpetua como um valor comprovado durante todas as épocas. Então é esse livro fantástico, um livro literário, né, de arte literária, maravilhoso. Não é possível misturar uma coisa com a outra, porque são absolutamente diversos, tanto no aspecto formal como na questão do método e da arte poética. Então esse atropelo, né, que o Causito colocou na sua fala no Supremo Tribunal Federal, logo foi identificada como ele não era conhecedor mínimo das duas obras, porque ele citou uma obra em relação a um fato, citou a outra obra em relação a outro fato, fazendo uma verdadeira balbúrdia sem sentido e mostrando, de certo modo, é, a fragilidade e a fraca inconsistência do seu saber como intelectual. Né? De modo que eu disse isso até aqui porque há uns 3 anos eu publiquei um livro que tem o título O Pequeno Príncipe que Habita em Nós. Vou até mostrá-los aqui o livro. Né? É um pequeno livro, O Pequeno Príncipe que Habita em Nós. Neste livrinho, nós fizemos uma espécie de releitura da obra original de Saint-Péry, O Pequeno Príncipe, e através de ensaios e de peças literárias, nós reunimos o que achamos de muito importante na obra. Alguns aspectos psicológicos, alguns saberes de filosofia moral, sobretudo, e das questões existenciais. É uma obra imortal e nós fizemos esse livrinho que causou bastante repercussão. Né? De modo que, com essa introdução, eu vou falar agora sobre de certo modo, uma síntese do conteúdo deste livrinho, né, que é O Pequeno Príncipe que Habita em Nós. Geralmente, quando se fala de um pequeno príncipe, na realidade, está se falando de um mestre interior. Esse mestre interior, silencioso, mas não adormecido, ele se manifesta através do inconsciente humano, do subconsciente, nos mecanismos da mente. Todos nós temos na nossa interioridade esse arquétipo, né, de o pequeno príncipe, que é, na realidade, o nosso mestre interior, que vai nos orientar a curar nossas feridas, né, amenizar as nossas dores, fortalecer a nossa compreensão do mundo e nos abraçar de forma afetiva e acolhedora. Todas as tradições da psicologia, até das filosofias, né, todas essas tradições e tradições religiosas também trazem essa ideia desse mestre interior. Cada uma usando, de certo modo, a expressão e usando também uma palavra diferente para significar a mesma coisa. Por exemplo,
o mestre interior na psicologia analítica, e Jung usa a palavra self, que é aquela coisa mais profunda que todos nós possuímos, no mar infinito do que se chama inconsciente humano. Nas religiões, usam-se outras palavras, né? Espírito, que é, né, o princípio profundo da vida e imortal. Outras já usam a palavra alma, né? Alma. E outras vão denominando com expressões e palavras diferentes para traduzir a mesma ideia. O princípio vital, né? Imortal, né? Essencial de cada ser humano, verdadeiro, autêntico, né? Aquilo que realmente nós somos e lutamos para voltar a ser, através de uma espécie de regressão. É como se precisasse apagar tudo que eu aprendi para que eu pudesse compreender tudo aquilo que foi apagado, que é a minha individualidade. E esse processo se dá o nome na psicologia de Jung de processo de individuação. O retorno à casa paterna é o retorno às origens, é o retorno, né, à sua própria essência. Isso é terapêutico, isso é reconfortante, isso é afetivo, isso nos proporciona as nossas verdades, os nossos encontros e os nossos desencontros. Então eu fui trazendo na obra O Pequeno Príncipe que Habita em Nós esses aspectos numa linguagem acessível, e fui mostrando e fazendo pontes com os respectivos capítulos na obra original do Saint-Péry, né? E não queria me alongar muito, né? E tendo em conta que as nossas gravações são de no máximo 20 minutos, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre esse conteúdo genérico, né? Geral do nosso livrinho, né? Pois muito bem. Digamos o seguinte: dentro de cada ser humano vive um pequeno príncipe silencioso, um mestre interior. Não só vive, como está ativo, mas está bem ativo. Não está adormecido, está silencioso. Não é algo visível do ponto de vista da objetividade material da vida. Está no campo das abstrações, na filosofia, no campo da metafísica. Mas é algo que reina e fecunda o nosso íntimo. Algo que é de mais puro, mais autêntico, mais valoroso. E os olhos não os alcançam, né? Os alcança. Tem até uma frase a propósito disso, que ficou cunhada neste livro O Pequeno Príncipe de Saint-Péry, que quase todo mundo memorizou, né? Exatamente, que diz que o essencial é invisível aos olhos. Eu vou repetir: o essencial é invisível aos olhos. Então, essa frase leva imediatamente, para quem leu a obra, leva imediatamente em direção à obra do Pequeno Príncipe.
Pequeno Príncipe não é para ser entendido como alguém que mora num palácio, nem está atrás de louvações, aclamações, louvores que a vaidade humana exacerbada sempre leva. Ele não precisa de palácios nem de aclamações. É um sábio. E um sábio no sentido mais profundo e dignificante que se possa dar à palavra sábio. Uma das coisas, e um diálogo maior dele, se deu com a Rosa, que ele quis, né? Ele quis se aproximar e conversou com a Rosa. A Rosa disse, olha, tudo bem. E eles tiveram uma conversa longa e ele quis, então, atar laços amorosos, né? Com a Rosa. Mas a Rosa disse, porque era preciso tempo. Porque era preciso que ele a cativasse. Não, as coisas não podem ser assim sem o afeto cativado para que a outra parte compartilhe e se manifeste com sua pureza e autenticidade em todos os campos das relações humanas. Eu digo que o Pequeno Príncipe ele se move no inconsciente humano, mas se move como se movesse no silêncio. Mas por onde ele passa, ele acende a esperança. É como se ele fosse um jardineiro, ele vai regando as esperas, os ciclos existenciais e, naturalmente, dissolvendo as dores ou proporcionando meios para a dissolução das dores, sobretudo as dores da alma, as dores que ficam ocultas, mas que ferem como espinhos o que há de mais profundo em cada ser humano. Esse príncipezinho, ele não comanda com voz impositiva, mas transforma tudo pelo exemplo simples, singelo, humilde. Em vez de julgar, acolhe. Em vez de ferir, escuta. Onde há ausências, ele planta presenças. Onde há dureza, ele oferece suavidade. Ele sabe que os laços mais verdadeiros não se impõem, cultivam-se com paciência, com olhar constante, com o dom de compreender e a capacidade de ouvir e falar muito pouco. Na sua companhia, redescobrimos a grandeza do que é simples. Geralmente o que é simples não é grande, porque pensa-se logo na pompa, na ostensividade. Mas não é bem por aí. Nós descobrimos que a grandeza da simplicidade do Pequeno Príncipe está na sua pureza e autenticidade, de forma suave e acolhedora. Seu brilho, se é que se estamos usando a palavra correta, brilhar, seu brilho não cega, nem precisa de aplausos, mas ilumina de dentro para fora, como devem ser todos os processos de curas existenciais das feridas da alma. Nada ocorre de fora para dentro, mas ao inverso, de dentro para fora. Para que ocorra efetivamente mudanças reais, é preciso que se mude a interioridade.
não as exterioridades. Que se fale palavras de perdão, palavras de bonitas, essas palavras, embora sejam desejáveis, mas sem o processo de interiorização e de conscientização, elas se convertem em algo que o vento leva. Essas promessas são infundadas, às vezes até são objetos de charlatanismos. Ele não nos chama pelo nome, mas para nos acolher, para aprendermos, para nos libertar e lembrar que, apesar das dores e das distâncias e das saudades e dos lutos tão inumeráveis das perdas que vivemos na condição existencial do planeta Terra, dizer que ainda é possível renascer a cada dia. É sempre possível renascer a cada dia, com ternura e coragem. E que, se não é possível voltar ao passado para mudar o que foi feito lá, é plenamente possível começar a mudar tudo a partir de agora. E construir um outro fim, um outro percurso existencial. E agora, com esta fala, já caminhando para encerrar a nossa reflexão, eu vou ler um pequeno poema de minha autoria que eu fiz em homenagem ao Pequeno Príncipe e também em face do livro de minha autoria, O Pequeno Príncipe que Habita em Nós. Vejamos. Há um príncipe silencioso dentro de você. Em cada olhar que se perdeu, há traços de um menino oculto que vê no mundo que nasceu do sonho mais profundo e culto. Não veste trono ou majestade, nem se impõe com voz severa. Mas onde mora a saudade, sua presença rega e espera. Caminha só, mas não se afasta da rosa que escolheu cuidar. No gesto simples, nunca gasta o dom sutil de cultivar. Escuta mais do que responde. Acolhe o erro sem julgar. Por onde passa, tudo que há esconde o brilho da vaidade, da prepotência pronta a despertar. E finalmente é luz que o tempo não consome. É chama que jamais se apaga. É voz que lembra o nosso nome e faz da vida uma nova saga. E faz da vida um novo caminho, uma nova mudança, um processo de conscientização, de abertura. E eu falei a palavra processo porque tudo isso só ocorre dentro dos processos naturais da existência. Nada se muda na essência do ser humano a não ser pelos processos sequenciais e necessários das mudanças, tal como ocorre na própria natureza. O ciclo de plantar a semente, os ciclos de que a semente desabrocha, o ciclo da plantinha que aparece, cresce, se expande e frutifica. E os frutos são o néctar da cura das doenças
dos males emocionais, que só podem ocorrer gradativamente, através de inúmeros canais e de inúmeros profissionais e de algumas instituições, a maioria delas, são grandemente auxiliares nesse processo. Mas é preciso dizer que esses representantes que vão conduzir, de certo modo, esse processo, na realidade, não vão resolver os problemas de cada um. A resolução de problemas de cada um de nós, só quem pode resolver é cada um de nós. Aquele mestre que vai se postar ao nosso lado, ele vai tentar, dialogando conosco, fazer com que nós despertemos para o cuidado de nós mesmos. E que não é possível assegurar uma cura com data fixa, seja mediante pagamento ou não mediante pagamento, seja mediante criando obrigações ou sentimento de culpas ou não. A cura é realizada pelo próprio doente. É preciso que ele tenha uma consciência plena de si e do mundo, que ele tenha uma abertura para o mundo, tanto na interioridade do seu coração, como nos seus processos mentais de racionalidade e logicidade. E com isso, ele possa, com o auxílio de outrem, ir abrindo os sulcos da terra da sua transformação, os sulcos mentais do seu progresso, do seu adiantamento. E assim é possível alcançar uma estrutura mínima para o equilíbrio existencial, para uma vida individual harmoniosa, mente e corpo, e para a vida em comunhão, nas relações, para a vida em sociedade. E nesse contexto, seria importante destacar que todo esse instrumental e esses profissionais e esses representantes e líderes de religiões e tudo, eles precisam estar conscientes disso e não envolver as pessoas em encantamentos enganosos que vão redundar em grandes equívocos às vezes. A maior responsabilidade de um ser humano é quando ele vai cuidar de outro ser humano. Porque ele também, quando cuida de outro ser humano, ele está cuidando dele mesmo. A neurose, tão explicada por Freud e hoje tão bem compreendida, ela diz respeito à universalidade de todos os seres humanos, em maior ou menor grau. Então, não tem aquele dizer que diz que é um cego conduzindo outro cego. É mais ou menos assim. Eu não preciso me tornar Jesus Cristo para que eu possa buscar a minha busca e ajudar na busca da solução das questões essenciais do outro. Porque se fosse assim, eu teria que viver alguns milênios para que eu pudesse chegar próximo da luz do Cristo. E isso não teria justificativa nenhuma, ficar exaustivamente ou recolhido em si mesmo e nada fazer por si e pelo mundo. De tal modo que eu acho que nós nos alongamos bastante hoje. Quero receber o meu agradecimento, né? Se puderem, compartilhem as nossas falas em todos os campos das redes sociais, né? Podem se inscrever no nosso canal, né? No YouTube, e nós vamos continuar promovendo essas falas, né? De modo que os livros a que eu me refiro, os clássicos da literatura, são muito fáceis de ser adquiridos. E os meus particularmente, eu vou colocar aqui no final uma legenda dizendo onde esses livros podem ser adquiridos ou encontrados, né? Nas respectivas editoras, o livro físico, o livro em e-book, as livrarias, a compra pelo serviço do correio, reembolso postal. Recebo o meu abraço e o meu agradecimento.